A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Estamos aqui já para começar o nosso culto esta noite, poderoso, vai ser tremendo. Desde agora eu te convido a abrir o seu coração para as coisas que o Senhor quer nos falar. Amém? O nosso Deus, nós cremos que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é um Deus próximo, é um Deus que abre portas, é um Deus que nos assiste. Amém? Então, querido, olha, fica firme em Deus, confia no Senhor, como a palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele considerará os desejos do coração. Confia e persevera, amém? Estamos passando por tempos que nós precisamos estar conectados na presença do Senhor. Então, não esfrie seu coração, não retroceda, não desista, não volte atrás, não jogue a toalha, não abra a mão. Não é momento de decisões drásticas e decisões definitivas. É tempo de nós voltarmos à presença do Senhor, porque em Deus, como a Bíblia diz, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Amém? Então, desde agora, já te convido a abrir já o seu coração, pega já a sua Bíblia e nós iremos começar um culto poderoso esta noite. Tá certo, amado? Está sendo projetado aí a conta da igreja, para você fazer os seus depósitos, se você sentir o desejo no seu coração, porque a obra de Deus não para. Tem crise, mas a obra do Senhor não está em crise, a igreja do Senhor não está em crise. Seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas, tem o número da conta aí na caixa, você tira uma foto, faça o depósito, tira uma foto, envia para nós para que possamos lançar, tá ok? Porque a obra do Senhor tem muitas coisas para fazer. Tem pessoas que precisam ser assistidas financeiramente, tem a própria estrutura da igreja que nós não paramos, ainda mais agora, graças a Deus, estamos no templo e desde agora eu te faço um convite, à medida do possível, que você sentir paz, que você sentir segurança, volte para os cultos. Tem sido maravilhoso, algo tremendo, estamos vivendo um tempo sobrenatural, um tempo tão gostoso na presença de Deus. É como nós tivéssemos convertido a primeira vez ou convertido novamente, como nós tivéssemos talvez aqueles primeiros filetes, relâmpagos, raios, né? Aquelas primeiras coisas, aquele clarão inicial da nossa vida quando nós entregamos. E a palavra diz que é o primeiro amor. Estamos começando de novo a um tempo de amor, a um tempo de paz, a um tempo de alegria. Eu tenho certeza, irmãos, será um tempo poderoso. Esteja presente, esteja junto, esteja próximo, para que o Senhor venha derramar sobre nós uma unção nova, uma unção poderosa e que possamos caminhar por fé, caminhar na dependência do Senhor e Deus vai abrir portas sobrenaturais. Amém? Confie em Deus, essa é a mensagem que eu digo para você nesse início, que você abra já o seu coração, confie no Senhor, deixa Ele agir, espera no Senhor e Ele agirá. Espera em Deus, esteja na posição, esteja determinado a esperar no Senhor, determinado com a sua vontade, com os seus desejos, tá certo, amado? É muito importante que estejamos assim, porque uma pessoa em dúvida, ele não sabe onde ele vai chegar. Uma pessoa em dúvida, ele não sabe o que quer. Se você tem dúvida no coração, clame ao Senhor para tirar essas dúvidas no que você quer. Amém? Então vamos orar para nós começarmos já o nosso culto poderoso esta noite. Abra seu coração. Pai, nós te louvamos e te convidamos, Espírito Santo, entra agora nos lares, entra agora nas famílias. Ó Deus, essas tensões que estão vivendo, essas crises, essas lutas, Deus de poder, entra com a tua provisão, que seja aniquilado todo o mal que levanta contra essa família para destruir. Ó Deus, traz paz, traz alegria, traz provisão, traz proteção. Meu Deus, abençoamos todos aqueles que têm sido fiéis também nos seus dízimos e nas suas ofertas, que têm, ó Deus, olhado para a tua obra com muito amor, com muito carinho. Derrama sobre eles a tua provisão, que não falte nada. Nos livra de todo mal, nos guarde dessa enfermidade que está pairando sobre a nossa humanidade. Nos livra, Senhor, de todo mal. Quando sairmos de casa, em qualquer lugar que nós formos, venhamos ser protegidos pelo teu sangue. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amado, eu quero te convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7.
versículo 13 e 14. Vai ser só 2 versículos, nós vamos ler aqui inicialmente, né? Mateus 7, versículo 13 e 14. Pega a sua Bíblia, é importante, sabe o que eu vejo? Quando alguém falar, para você acompanhar algum culto, alguma gravação no YouTube ou em qualquer plataforma, né? Você sempre pega a Bíblia para você acompanhar o que ele está falando, está lendo direitinho, tá ok? Para você estar ciente, isso é poderoso isso aí, tá ok? Só uma dica para você estar nunca ir para a igreja, ir para uma reunião de célula, não, leve a sua Bíblia, mas pelo menos se tiver no seu celular, né, abra ela aí agora. Mas se você estiver assistindo o nosso culto no celular, não dá para você abrir a Bíblia, porque você vai sair da plataforma, tá ok? Então vamos ler então, Mateus capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Esse texto nós lemos aqui está falando de 2 portas, uma porta larga e uma porta estreita. Vamos pensar inicialmente, amado, você chega em uma casa, ela tem uma porta bem larga de um lado e tem uma porta bem estreitinha do outro. Naturalmente falando, não estou falando nada espiritual e nem aqui relacionando assim diretamente com o texto. Vamos pensar naturalmente. Você chega em um local, uma porta bem larga, uma porta bem estreitinha. Naturalmente, qual dessas 2 você entraria? Com certeza a porta larga. Por quê? Você vai passar tranquilo, você vai passar em segurança, não precisa de espremer, né, não? Vamos pensar que talvez alguém, né, não é, com certeza não sou eu e nem você, está com excesso de peso, graças a Deus nós não somos esses, né? A nossa saúde está perfeita, o nosso peso de acordo com a nossa faixa de altura, não é não? Alimentação, comendo bem, comendo muitas frutas, muitas verduras, nós não somos esses. Vamos pensar então uma pessoa bem lá, mais fortinha, e chega nessa porta, ele passa com muita dificuldade. Com certeza ele não vai escolher passar por essa porta, tá ok? Isso falando de uma maneira bem natural, tá? As portas largas, ela atrai mais do que as portas estreitas, naturalmente falando. Digamos que você entra num comércio, aí tem uma porta larga, aquelas portas bonitas, né, eletrônicas, né, que sobem, né? Acho interessante aquilo, né? Que o cara aciona o controle, vamos pensar aqui, né? Aciona o controle remoto, pá, aciona o controle e aquela porta sobe, espaçosa. Vamos pensar, entrando lá na Renner, nessas mega lojas, supermercados, aquela alegria, aquela porta larga, né? Pode encher o carrinho até em cima que nem bate lá na verga da porta, né? Agora uma porta estreita, chega assim, nossa, mas cá entre nós, não atrai nem comprador. Pense nessas mega lojas top, se as portas fossem pequenininhas, ninguém entraria lá. Então nós podemos ver que visivelmente uma porta larga nos atrai, mais do que uma porta estreita. Isso é algo natural, amém? Então nós entendemos que uma porta, naturalmente falando aqui, né? Uma porta larga atrai mais as pessoas do que uma porta estreita. Isso é natural. Agora vamos passar por esse texto aqui, ele já fala algo totalmente ao contrário, né? Porque ele não está falando apenas de uma porta, está falando de situações que está por trás dessa porta e principalmente o que ela significa, tá ok? O texto aqui está dizendo, entrai pela porta estreita. Então já inverteu a nossa preferência, inverteu a nossa segurança, inverteu a nossa opção. Entrai pela porta estreita. Ele fala, deixou bem claro, a porta que nós temos que entrar é a porta estreita. Por quê? Aí ele começa a falar então da porta larga. A larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Isso quer dizer, então, espiritualmente falando, Jesus está dizendo aqui que a porta larga, ela é espaçosa e conduz para a perdição. Amado, cá entre nós, para o pecado,
para as coisas erradas. Não é uma porta larga? Não tem tantas opções, não tem tantas direções, tantas facilidades. Hoje, as próprias leis, ela garante muitas coisas erradas serem legais perante a lei, que moralmente nós não concordamos. Vamos pensar em casamentos homoafetivo. A Bíblia condena isso, não é? Mas está aprovado na lei e nós não concordamos e temos que aceitar. O caminho da porta larga é o caminho da perdição, é o caminho da facilidade, é o caminho onde Deus não está, é o caminho que distancia da presença de Deus e principalmente o caminho que leva a pessoa a viver escravizado no pecado. Nesses dias, cá entre nós, vivemos um tempo de portas largas. As pessoas hoje têm escolhido esses caminhos. Quando chegam, elas entram. Não olhe para a porta estreita, que nós sabemos que a porta estreita, como diz aqui o texto final, no versículo 14, fala que conduz para a vida eterna. Irmãos, quem quer vida eterna hoje? As pessoas querem viver o dia de hoje. Não estão preocupados com amanhã. Não estão preocupados com o que vão ter amanhã. E principalmente, em que lugar irão passar a eternidade. Preocupa só no agora. Tipo assim, né? Estou comendo, estou bebendo, estou divertindo, eu não preciso de mais nada. E isso é errado. É uma ideia completamente distorcida do princípio. Nós temos que pensar numa eternidade, porque nós temos visto que a Bíblia fala que existe uma eternidade com Deus e existe uma eternidade sem Deus. As pessoas têm que decidir em que lugar elas irão passar a sua eternidade. Podemos então aqui falar algumas coisas sobre essa porta larga. A primeira é que a porta larga, ela pode tudo, não tem moral, né? E tudo o que é imoral se torna moral. Pode todas as coisas. Pode beber? Pode. Pode prostituir? Pode. Pode adulterar? Pode. Pode matar? Pode. Ou seja, não existem limites éticos, morais e sociais na porta larga. Tem uma sociedade que nunca foi para frente, graças a Deus, que é uma sociedade chamada, nos anos 70, que se você é dessa época ou já estudou, sabe sobre isso, uma sociedade alternativa, que ela é a base do anarquismo. O anarquismo é uma sociedade sem governo, uma sociedade sem Deus, uma sociedade sem leis, onde tudo é possível. Graças a Deus isso nunca aconteceu, nunca foi implementado na totalidade, acabaram com tudo isso, não existe nada, até uma coisa desorganizada tem que ter lei. Olha para o inferno todo mundo fala assim, o inferno é uma bagunça, não é, é tudo organizado. O reino de Satanás é uma bagunça, não é, até o mal tem organização, até o mal tem princípios malignos para que ele possa funcionar. Não existe, meu amado, nada fora de princípios. Principalmente sem moral. Vamos pensar que sem moral. Então, a pessoa pode andar nu na rua. Pode usar drogas no centro da cidade, nos shoppings, na praça de alimentação, está usando drogas, ou tendo relação sexual na rua. É impossível qualquer sociedade, não estou falando agora nem de Bíblia, estou te falando de sociedade. Sobreviver num bacanal, numa coisa terrível, sem controle e sem moral. A porta larga, querido, ela está caminhando para isso, para que não exista mais leis, para que não exista princípio familiar, para que filhos não respeitem pais, para que pais não respeitem esposa e vice-versa. Caminhando contra os princípios eternos da palavra de Deus. A moral, amado, olha que coisa tremenda. Se você olhar pela palavra de Deus, Deus ele aboliu algumas leis que estão no Velho Testamento. As leis cerimoniais, essa não existe mais. Porém, a lei moral, qual que é a lei moral? Os 10 mandamentos, isso ainda vale. Jesus, ele não aboliu as leis morais do Antigo Testamento, somente as leis religiosas e as leis
que está ligado, né, a princípios específicos para judeus e não para a igreja. Princípios que que Jesus já mostrou que já foram superados e tudo aquilo converge para ele. A festa da lua nova, algumas festas que não precisa mais de fazer, porque Jesus, ele é tudo aquelas festas, muitas coisas do Antigo Testamento estavam apontando para ele. Se ele chegou, para que você precisa fazer aquilo? Amém? Então a moral, amado, sempre vai ter. Uma nação precisa de moral. A sua casa, as relações precisam de moral. Porém, a porta larga, ela é escancarada, ela quer acabar com a moral, quer acabar com os princípios familiares. E nós, como família, temos sofrido isso nesses dias. Está difícil, porque você corrige seu filho, a lei te proíbe até de corrigir. Vivendo uma sociedade fragmentada, uma sociedade desestruturada. Agora imagina nós pregarmos uma palavra de Deus, uma palavra que está de contra esses princípios. Essas pessoas têm muita dificuldade de entender, porque já estão com a mente, como a Bíblia diz, a mente foi cauterizada para não ouvir as verdades. Meu Deus. Na porta larga também, querido, não há mudança de vida. As pessoas, vou te falar, não mudam para melhor. Não é aquele processo de evolução. É uma palavra inversa, é uma involução. A pessoa não está evoluindo, ela está passando por um processo de regressão. Está regredindo em todos os aspectos, né? Não se mudam. Amado, olha, nós estamos em 2020. O ano ou seja, nós já passamos quantos anos, quantos séculos, não podemos voltar em muitas coisas lá atrás. Nós temos que evoluir como pessoa, como ser humano e principalmente como homem, como mulher, como filho de Deus. É um processo, essa evolução que eu falo, não aquela evolução da escola evolucionista, né, de Darwin, não é isso que estou dizendo. Mas evoluir no sentido de falar, de agir, no sentido de melhoras. É o que nós temos que fazer, o que nós temos que ter. Amém? E na porta larga, então nós podemos ver que não existe mudança de vida. E principalmente, quem está na porta larga não precisa obedecer a Deus. Amado, quem não obedece a Deus, tem pessoas que não precisa de querer Ele como seu Deus ou Senhor e Salvador, mas tem que obedecê-lo. Amém? As pessoas não obedecem. Vamos olhar para Maria. Maria, mãe de Jesus, lá em João capítulo 2, nas bodas de Caná, ela deu uma ordem para todas as pessoas, só que essa ordem não foi cumprida. Só cumpriu ali nas bodas de Caná. Hoje essa ordem nem sempre é cumprida. Maria fala o seguinte: faça tudo que ele mandar. Olha só o que ela falou. Falou para aquelas pessoas, aqueles serventes, façam tudo o que ele está mandando. Foi a ordem mais forte que Maria deu e hoje as pessoas não obedecem essa voz. Quando Maria falou, faça tudo que ele obedece, isso quer dizer que ela também precisava fazer o que Jesus estava mandando. As pessoas hoje não obedecem mais a Deus. Não obedece mais os seus princípios da palavra. Por quê? Onde está a vontade de Deus? Amado, você sabe que a vontade de Deus está escrita na palavra. Onde estão os desejos de Deus? Os desejos de Deus estão escritos na Bíblia. Onde estão os princípios? Está tudo escrito aqui. Só que alguns têm optado em não obedecer a Deus. E nós sabemos que é um preço alto por essa desobediência. Você, amado, obedeça a Deus, obedeça a palavra, obedeça os princípios, obedeça para que possamos viver com muita qualidade. Amém? Obedecer a Deus é muito importante. Na porta larga, elas estão presas em vícios e em males. Vícios. Querido, olha como tem aumentado, né, o número de pessoas que têm experimentado entorpecentes, têm experimentado tantas bebidas, líquidos, né, tantas coisas para tirar do sério. Como que, por mais que a polícia, a medicação tem tentado combater tudo isso, mas os vícios e os males têm aumentado.
Porque, amado, vamos pensar, olha só, nós que temos o Espírito Santo, ele nos leva para perto de Deus. E a pessoa que usa uma droga, é o inverso, leva ela para próxima de Satanás. Ela tem experiências transcendentais que são contrários ao que Cristo determinou. Mas você que é cheio do Espírito Santo, você tem uma experiência para relacionar com Deus. Olha pela própria história, mostra que os efeitos alucinógenos, ele leva a pessoa a uma dimensão onde os demônios estão. Todo uso de entorpecente e alucinógeno leva o ser humano a uma dimensão fora, uma dimensão onde os demônios estão. São experiências terríveis, escravizantes, que levam a cada vez mais elas a estar nessas condições. É muito difícil isso. A porta larga, os vícios estão querendo ser liberados. Olha pela nossa própria política, onde existem os partidos comunistas, PT, PSDB, todos esses partidos comunistas, todos são a favor da liberação das drogas. Como é que alguém vota em um partido desse? Querem acabar com a família, com a sociedade e com a igreja. Esse é o evangelho da porta larga. Tudo pode. Irmãos, Paulo fala algo muito importante. Posso todas as coisas em Deus que me fortalece. E depois ele fala também, eu posso tudo, mas nem tudo é permitido. Amado, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, mas nem tudo é permitido. Amém? Entenda isso. Para quê? Para nos frear. Se tudo fosse permitido, não precisávamos de lei, de polícia, de nada. Nós viveríamos uma barbaridade. Voltaríamos no tempo da barbárie. O tempo onde não existia lei, onde era a lei do mais forte, onde era a lei, onde um matava o outro. Olha lá para Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11 fala de um homem chamado Nimrod. Naquele período, amado, o mais forte dominava sobre o mais fraco. E Nimrod começou a criar sua sociedade alternativa. Nimrod começou a trazer todas as pessoas, porque era um forte guerreiro, ele dava proteção. Porque as pessoas viviam em guerra, um matava o outro, e o mais forte dominava sobre os mais fracos. Não temos que entender esse princípio. A porta larga, então, as pessoas levam o ser humano a viver em vícios. Quantos remédios controlados que não são mais controlados, que as pessoas tomam para dormir. Eu não estou dormindo, vou tomar. Toma, o vizinho seu tem um remedinho para dormir, você vai lá e toma. Está errado isso. Você foi no médico para saber se esse remédio é para você? Se você, olha, uma coisa tão fantástica que talvez não tenha nem 20 anos que surgiu isso, que nas capas do remédio está escrito lá, venda por prescrição médica. Aí você vai lá e compra o remédio lá, você é o médico, né? Aqui em casa a gente brinca assim, você é módico, não é médico, é módico. Você é módico, então? Porque você está se clinicando, amado, você não foi no médico. E pega remédio, o cara, eu tomei remedinho assim, estava com uma dor de cabeça, tomei remédio tal, e você vai lá e toma, está errado. Não podemos agir assim. Deus é tão maravilhoso que colocou médicos, dentistas, especialistas na área medicinal para nos tratar. Viva a sua vida. Não entre por esses caminhos de medicação, de tomar remédio, estar preso a isto. Vai chegar um momento que você nem respira sem engolir uma pílula. O Senhor, Ele quer te libertar, filho. Quer te libertar dessa escravidão de medicação, desnecessária, dessa automedicação. É o maior risco que o ser humano está entrando hoje, numa automedicação, num descontrole. E principalmente, quem entre nós, quem toma muito remédio porque não confia em Deus. Você tem que tomar os remédios que o médico está mandando para você. O resto que você está tomando sem prescrição é que você não confia em Deus. Se você confiasse em Deus, você acabar essa palavra, você pega toda aquela automedicação que ninguém te falou, que você quis tomar, guarda tudo isso e não toma mais. Ou você confia em Deus ou não confia, irmão. Toma só os remédios que o médico falou para você, que tem a receita do médico. Nós temos que confiar no Senhor, amado. Amém? Temos que confiar no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Confia em Deus, não se automedica.
A porta larga também é a porta onde o pecado domina. Qual o maior problema do ser humano? Qual o maior? Você sabe, é o pecado. Por que que Jesus Cristo veio a essa terra? Para dar fim a isso, para destruir, para que o homem pudesse voltar para com Deus. O problema do homem não é a enfermidade que ele tem, não é a doença, não é essa a pandemia. O problema, após a queda do homem, o problema inicial é o maior problema hoje e vai ser para frente. Chama-se pecado. Jesus Cristo veio para resolver o pecado do homem. Amém? É Jesus Cristo que veio para tudo isso, amado. O pecado na porta larga ele domina, porque as pessoas pecam e acham que isso é normal. Quando alguém que vive no pecado, se você for conversar com ele, ele não aceita a correção, porque ele acha que ele está certo. O pecado não só é uma atitude, mas também cegou a mente, e as pessoas entendem como sendo normal viver uma prática pecaminosa. Irmãos, o pecado afasta o homem de Deus, o homem está afastando de Deus por causa do pecado, das mazelas, da escravidão que tem aprisionado a alma, o espírito, o corpo. A pessoa é um escravo de Satanás pelo pecado. Liberte do pecado, filho. Não peques mais. Uma mulher pega em adultério, trouxeram para Jesus, para que perante a lei, quem era pego em adultério teria que ser apedrejado. Jesus perdoou aquela mulher e falou algo poderoso para ela. Vá e não peques mais. É a palavra que eu falo para você. Se você está pecando nesses dias, nem precisa falar para mim o que você fez. Conte para Deus. Mas eu falo a mesma palavra que Jesus falou lá atrás, há tempos atrás para aquela mulher. Vá e não peques mais. Amém? Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há pecado. Jesus na cruz, ele perdoou todos os pecados. Só que tem um detalhe, todo pecado tem consequência. Jesus não tira as consequências. Amém? Você entendeu? Todo pecado tem consequência, mas o pecado tem perdão. Se perdoou, está perdoado. Aquele pecado não tem mais domínio, mas as consequências da atitude vai bater na sua porta e você sabe muito bem disso. Jesus perdoa os pecados, mas não tira as consequências. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Você semeou uma semente ruim, pediu perdão, Deus perdoou, mas a colheita nasceu e você vai ter que ir lá e colher toda aquela colheita que você fez. Só que tem um detalhe, quando nós arrependemos, aquela colheita Deus está nos guardando. Mesmo colhendo coisa ruim, Deus está conosco, vai estar contigo. Amém ou não amém? Glória a Deus. A porta larga é um caminhar sem salvação. Quem está caminhando na porta larga está caminhando sem salvação. Por quê? Porta larga não tem Bíblia, não tem Jesus, não tem arrependimento, não tem céu, não tem nada. Estão caminhando, o problema do homem, já falei, é o pecado, e o homem precisa ser salvo. Salvo do quê? Salvo da condenação do pecado. Romanos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O ser humano, então, amado, precisa de ser salvo da condenação eterna. A condenação eterna qual que é? Morte eterna sem Deus, viver eternamente sem a presença de Jesus Cristo. Salvação, pregue a salvação, fale sobre Jesus, seja um anunciador das boas novas, seja um pregador, deixa Deus te usar, amém? E por último eu quero dizer sobre a porta larga, ela deixa... sabe aquela frase, uma música aí famosa, não sei se é do Pagodinho, César, um cantor de pagode aí, não sei o nome dele direito agora, fugiu o nome dele, mas você sabe quem é. Uma das frases da música, ele fala assim, ó, deixa a vida me levar, não é isso? Agora você já lembrou quem é, né? Deixa a vida me levar, ou seja, não está nem aí, deixa a vida me levar, deixa a bebida me levar, deixa as drogas me levar, deixa o erro me levar, deixa o pecado, não está nem aí. Irmãos, que vida é essa que você não tem controle da sua vida, que você não tem controle dos seus desejos, que você não tem controle das suas emoções, que você não tem controle de nada, você deixou a vida te levar, e essa vida está te levando você para o buraco, essa vida está te levando para o distanciamento da presença de Deus, essa vida está te matando, porque é uma vida sem Cristo. Essa vida é sem Cristo, não deixa essa vida te levar. Deixa o Espírito Santo te conduzir, aleluia, amém? Deixa o Espírito Santo te conduzir, não deixe essa vida te levar.
mas deixe o Espírito Santo te conduzir. Aleluia! Isso é algo poderoso e maravilhoso. Amém? Agora o versículo 14 está dizendo aqui, ó, nós entendemos então sobre a porta larga. São coisas ruins que nos machucam, nos escravizam e nos prendem, e alguns não conseguem sair desse lugar. São atraídos. Irmãos, você é atraído por coisa que você gosta, não é? E muitas das coisas que nós gostamos está ferindo os princípios de Deus, não é assim? Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam por ela. Aqui está dizendo uma porta estreita. Fala de apertado. Se apertado quer dizer que eu tenho que fazer muitas renúncias. Se apertado quer dizer que eu não passo de qualquer jeito. Na porta larga, irmão, lembra da frase, deixa a vida te levar. Acabou. E na porta estreita, é você que tem que caminhar. A vida não vai te levar. É apertado no sentido que nós não podemos fazer tantas coisas erradas, senão isso nos impede de entrar. E aqui no finalzinho ele fala, poucos que entram por ela. São pouca gente. Amado, você tem falado para a sua família sobre Jesus e eles têm resistido, não querem entrar por essa porta porque acham que você é quadrado. Ser crente é quadrado, ser crente é retrógrado, ser crente é ser bobo, ser crente é ser manobrado. Tantas coisas eles pensam porque ainda não viveram a essência, não entenderam essa necessidade, não entenderam isso, né? Tem pensado coisas erradas. Isso é o caminho estreito. É o caminho que conduz à salvação. A porta larga conduz à perdição. O caminho estreito conduz à salvação. Nós precisamos ser salvos. Amém? No caminho estreito, então nós temos paz e salvação. Enquanto na porta larga, guerra, crise, desconfiança, desamor, desunidade, nós temos paz. Jesus falou o seguinte, deixo-vos a paz. Né? Você viu o tanto que isso é importante? Porque ele viu que não tinha paz na terra. Ele viu que a paz humana é uma paz falível. Na época de Jesus, Roma tinha um lema muito forte, que você sabe qual é. Era Pax Romana. Era a paz romana. Roma tinha sua paz, mas a paz romana era dada pelas suas legiões de grandes e grandes exércitos, de homens treinados para a guerra. Paz com guerra, paz com armamento, que tipo de paz é esse? Jesus Cristo não prometeu paz com armamento. Jesus Cristo não prometeu paz com a guerra. Tá? A paz de Cristo é uma paz que não está vinculado a essas atitudes. A paz de Cristo é uma paz interior. Isso quer dizer que você vive no mundo sem paz, mas você tem no seu interior a paz de Cristo. Aleluia! Entendeu o que dizer para você? Ao seu redor está uma guerra. Talvez a sua família está em frangalhos, está difícil, tudo, mas dentro de você tem uma paz, que quando você acorda, né, você sente aquela paz de Cristo e continua confiando que vai acontecer as coisas. Isso é algo maravilhoso, algo tremendo, amém? Nós precisamos de paz e só Jesus que nos dá essa paz. Receba a paz de Cristo, viva a paz de Cristo. É só pelo caminho da renúncia, é só pelo caminho estreito, é só pelo caminho apertado. É um caminho que fala que poucos podem entrar, poucos entram. Você é um desses poucos. Amém? Eu declaro sobre a sua vida e tenho a plena certeza que você é um desses poucos que tem entrado por essa porta. Amém? Que tem caminhado, que tem desejado, que tem entendido, que tem aprendido, que não é perfeito, tem hora que erra, mas procura sempre acertar e resolver. É o caminho da renúncia, é o caminho do aprendizado, é o caminho da negação do velho eu, é o caminho onde nós somos libertos do pecado, libertos do poder do pecado, libertos da mazela do pecado, mesmo que de vez em quando você possa cometer alguma falha, o Senhor te perdoa. Amém, querido? Isso é algo maravilhoso. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos perdoa, nós temos um Deus que está ao nosso redor. A Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, acampados. E Satanás está ao derredor, está mais distante, está longe.
ele não pode tocar na sua vida, porque você tem como, quando Satanás foi tentar Jó, ele falou para Deus, tu cercaste a Jó com cerca de sebe, né? O que é pela palavra, cerca de sebe, sabe cerca viva? É isso. Está falando, você cercou com cerca viva. Naturalmente falando, Jó foi cercado com aquelas plantas, cerca viva, naturalmente. Mas espiritualmente, o que Satanás quis dizer ali, que você cercar Deus, você cercou Jó com anjos. Irmãos, Jó tinha anjos cercando a vida dele. Amém? Nós somos cercados também com anjos. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor para te guardar, para te livrar, para te proteger de todo o mal. Aleluia. E o final desse versículo fala, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? O nosso Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Repita essa frase, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? Coisa maravilhosa, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não importa o que estamos vivendo, nunca esqueça disso, Deus é bom. Amém? Ele é contigo. A porta é estreita, é um lugar de mudança de mente, de mudança de atitude. Nós temos que mudar a nossa mente, temos que mudar o nosso linguajar, temos que mudar as atitudes, o que nós fazemos, o que nós falamos. Muda, irmão, o seu linguajar. Talvez você ainda fale algum linguajar pesado na sua casa. Não fale, tenha um linguajar mais leve, mais suave, um linguajar centrado no amor. Mude as suas atitudes. Ah, fulano não muda. Muda sim, irmão, não muda porque ele não quer. Nós temos o Espírito Santo para mudar os nossos sentimentos. Nós temos o Espírito Santo para mudar a nossa vida. Tem coisas que você precisa de mudança, mas você não consegue. Sozinho você nunca vai chegar lá. Mas clame a Ele, clame a Deus, clame ao Senhor para do céu derramar algo forte sobre a sua vida, para que você possa mudar. Amém? Para que você possa avançar, possa crescer. A Bíblia diz também, resisti ao diabo e ele foge de vós. Resista, irmão, resista à tentação. Você foi salvo, Jesus mudou sua vida. Se você caiu, peça perdão, reconcilie com Deus, volte de novo para o centro da sua vontade e aprenda a resistir. Resista porque ele foge, ele vai fugir da sua presença. Amém? Atitudes, mudança, né? A mente, nós temos visto, irmãos, que a mente está cauterizada. As pessoas são más. Qualquer homem e mulher que for governar qualquer cidade, se não for cristão, a mente dele é má, ele só pensa coisas ruins, só pensa em roubo e desvio, porque uma mente cauterizada, Satanás escravizou aquelas mentes. São pessoas más. A nossa mente tem que ser renovada pelo conhecimento da verdade, conhecimento de salvação, conhecimento onde o Senhor está. Precisamos desse conhecimento, amém? O caminho da porta estreita é o caminho que nós abandonamos o pecado. O pecado sempre vai existir, mas ele não terá domínio sobre nós. O apóstolo Paulo fala o seguinte, o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei. Amém? Na lei o pecado dominava, mas na graça o pecado não domina. Se eu caio, é porque eu quero, não é porque o pecado domina sobre a minha vida. Você me entendeu agora que eu falei para você? Se você cair, não é porque o pecado domina a sua vida, é porque você caiu. O pecado não domina mais, porque nós estamos debaixo da graça de Cristo, amém? Debaixo do senhorio de Jesus Cristo, debaixo do amor, da misericórdia, da proximidade. E o pecado não tem domínio. Ah, pastor, eu não consigo vencer. Consegue sim, rapaz. Para com isso. Abra seu olho. Para de desculpar, de fortalecer o erro, de achar que de comiseração, achar que é um incapaz. Para com isso. Você vai vencer em nome de Jesus. Acredita. Muda o seu linguajar, muda seu pensamento, muda as suas ações, muda as suas atitudes, filho. Deus te deu força e vai te capacitar para vencer todas as adversidades da vida, porque Ele é contigo. Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia, abandone o pecado. A porta estreita é um caminho de vitória, é um caminho de fé. E nós aprendemos domingo na ministração que
nem tudo vai dar certo, mas em todo momento nós teremos Deus. Amém? Nem tudo da sua vida pode dar certo, mas em todos os momentos que ela deu certo ou não deu, você sempre terá Deus. É o que nos fortalece para enfrentar as lutas, para enfrentar as provações, para enfrentar os testes, para enfrentar as adversidades. Em todo momento nós teremos Deus ao nosso lado. Ele está do seu lado. Amém? Ele está velando pela sua vida. Porque no livro de Salmos fala que o guarda de Israel não dormita. O que é dormita? Dormita é cochilo. O guarda de Israel não cochila, não dorme. Ele está sempre de olhos abertos à sua vida, a você. Amém, querido? Isso é algo maravilhoso. Caminho de vitória. Você é um vitorioso, você é mais do que vencedor. Você vai vencer as adversidades. Você vai romper, porque é Deus na sua vida. Amém? O caminho da porta estreita é um caminho de cura e de milagres. Cura, nós seremos curados. Ah, pastor, olha, e aquela situação? Deus é tão maravilhoso que usa até homens para te curar. Usa o médico e usa a medicação. Tudo está no controle de Deus, amém? Aquilo que não for curado por um milagre, vai ser curado pelos homens, onde o Senhor vai dar direção e sabedoria a eles para que possam usar a medicação correta para te curar, amém? Cura e milagre, nós sempre teremos, sempre haverá milagre na sua vida. O fato de você estar acordado hoje já é um milagre, não é não? O fato de estar respirando agora, dá aquela respirada, isso é um milagre, porque tem gente que só respira que você sabe, com balão de oxigênio, com equipamento no nariz, com respiração mecânica, e você está respirando voluntariamente. Os seus pulmões, seu nariz estão puxando e soltando esse ar, sem medicação ou equipamentos. Isso já é um milagre. Amém ou não amém? Agradeça a Deus, irmão. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas. As pessoas hoje só querem agradecer a Deus pelas grandes coisas. Agradeça a Deus pelas coisas pequenas, coisas que ninguém dá valor. Ninguém dá valor ao ar, ninguém dá valor à vida, ninguém dá valor à saúde. Agradeça a Deus. Isso é milagre, é um milagre de Deus na sua vida. Quanto mais você for grato, mais milagres irá acontecer na sua vida. Agradeça ao Senhor. Seja fiel. Aleluia. O caminho da porta estreita também é o caminho de renúncia, de abandono do erro e do pecado. Nós sempre iremos renunciar. Amém? Renunciar às coisas boas? Renunciar às coisas erradas. As que nunca fizeram bem para nós e nem farão. É tempo de renunciar. O que você precisa renunciar hoje? Peça a Deus, pastor, eu não sei o que eu preciso fazer ainda, parece que eu fiz tanta coisa, eu não sei mais o que fazer. Irmãos, peça ao Senhor. Eu sei que todos nós temos algumas coisas que nós não vencemos. Todos nós temos algumas áreas que nós não superamos, que precisa passar por um processo de transformação e mudança. Abra o seu coração. Abra a sua mente. Amém? Renúncia. A vida cristã, fala aqui, né? O texto, poucos que acertam, o caminho que conduz para a vida, a porta é apertada. O que é coisa apertada? Aqui no versículo 14, apertado, porta e apertada, né? Isso é renúncia. A renúncia nos aperta. A renúncia está em cima A renúncia está em cima daquilo que você mais gosta, que você tem mais dificuldade de fazer. É onde que a renúncia pega. Nas áreas que nós temos mais dificuldade de fazer. Renuncia. E por último, o que eu quero dizer? Que a porta estreita é o caminho que nos leva para o céu. Amém ou não amém? Oh, glória a Deus! São os caminhos que nos conduz para o céu. São os caminhos de vida eterna. Amém? Amado, então todo ser humano tem à sua frente duas portas. A porta larga e a porta estreita. Todo ser humano, não tem como fugir. Não tem como, não tem a terceira porta. Não tem a porta um pouco mais
menos larga e um pouco menos estreita. Não tem a terceira opção. Só existe duas. Jesus colocou duas opções. Lá no Éden, estão lembrados? Jesus colocou duas opções, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Duas opções. Aqui também, as mesmas duas opções, porta larga e porta estreita. Isso quer dizer, Adão, ele decidiu por uma das árvores. Hoje, nós não vamos decidir por árvores, nós vamos decidir por portas. Amém? A nossa decisão é por portas. Porta larga, porta estreita. Qual dessas você quer entrar? Amém? Se da porta larga, muitos podem retornar e entrar pela porta certa, pela porta estreita. Agora, amados, se você está caminhando na porta estreita, não recue. Pastor, está difícil, não recue. Está doendo, não recue. Estou pensando em desistir, não recue. Irmão, seja fiel, lute. Você vai passar por essa porta. Você vai chegar. Você vai vencer. Em Jerusalém tinha uma porta tão estreitinha chamada agulha. E quando Jerusalém fechava os portões à noite, tinha uma portinha, vamos pensar, um porãozinho, uma porta bem pequenininha, que para entrar por lá, as pessoas, os animais tinham que entrar de joelho, as pessoas tinham que entrar de gatinhos, era tão apertado. Aí atravessava a muralha de Jerusalém e entrava lá dentro da cidade. Isso fala que é uma porta apertada, ela sempre existiu. Jesus Cristo não veio para pregar o evangelho das facilidades. Jesus Cristo não veio para defender sistema político. Jesus Cristo não veio para defender o sistema atual. Ele deixou bem claro, é chegado o reino dos céus, o meu reino. Ele veio para implantar o reino celeste, o reino pelo qual ele é Deus e Senhor. O reino com leis justas, o reino que ele governa a todas as pessoas. Olha que coisa interessante. Jesus não prometeu um império. Em momento algum você vai encontrar na Bíblia que ele prometeu um império. Por quê? O império tem um imperador. E esse imperador, ele é um tirano. Todo império, todos os reinos vivem em função do desejo do império, do imperador. César era um imperador e ele regeu as nações que foram dominadas com ele com braço de ferro. Jesus Cristo não veio para implantar o império. O império não vê a sua vontade. O império não vê os seus desejos. Não sabe o que você passa, não está nem aí com você. O importante é que o imperador esteja bem. Satanás é um imperador. Ele não está preocupado com ninguém. Ele só quer que ele esteja bem. Jesus Cristo veio para implantar um reino. O que é o reino? O rei, ele sempre está mais próximo das pessoas. O reino, ele vê a necessidade individual de cada um. Por isso que Jesus veio para implantar o reino e não o império. Amém? O reino de Deus está no meio de vós. Que é Jesus Cristo? É o caminho da porta estreita. Nesses dias, nós precisamos entrar pela porta estreita. Continue andando, irmão, você vai vencer. Amém? Porque é Deus na sua vida. Que Deus abençoe por essa palavra, que você medite vamos dizer aqui, são dois evangelhos. O evangelho da porta larga e o evangelho da porta estreita. Que estão sendo proclamados nessa terra. O Brasil tem evangelho da porta larga, não tem? Não tem igrejas que a pessoa pode fazer tudo sem aliança, sem mudança de vida, não tem? Você sabe dessa. Talvez você saiu de algum desses lugares aí, que podia tudo. Né? É o evangelho da porta larga. E o evangelho da porta estreita sempre está conduzindo ao arrependimento, à mudança de vida, conduzindo aonde Jesus está. Querido, que Deus abençoe, que essa semana seja maravilhosa na sua vida. Só lembrando que nesse sábado nós temos uma programação poderosa para as crianças. Você pai, você mãe que escreveu a sua criança, acompanhe, tem as diretrizes que tem que ser feita, que tem que ser tomada, fique atento. Se tiver dúvida, liga para a Suzy, liga para a pastora Marta, para que ela possa dar esse suporte, que vai ser tremenda essa programação. Amém? Estamos já no culto online. Toda quinta-feira nós temos dois cultos, o culto online e o culto presencial. E esse aqui é o nosso culto online. É só para as pessoas que não podem, por vários motivos, né, ainda estar
no culto presencial. Estamos tendo o culto presencial, está ministrando a palavra ao mesmo tempo, né? Mas não está sendo gravado. Esse aqui é só online. E domingo nós temos dois cultos presenciais. 9 horas da manhã, esperamos vocês, uma palavra poderosa domingo de manhã. E domingo à noite, às 18 horas, uma palavra poderosa e um culto online, tá ok? 18 horas é presencial e online. Às 9 horas da manhã, só presencial. Amém? Escolha um desses horários, vem estar conosco. Estamos traga a sua máscara, né, para você colocar ali na hora, para que possamos estar cumprindo os quesitos, né, da vigilância sanitária. A igreja está bem higienizada, com álcool gel, com limpinho, as cadeiras, tudo higienizado. A pessoa pode se sentar na cadeira, porque ela já foi higienizada antes de você sentar. Está tudo organizado para te receber com segurança. Amém? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E o nosso lugar, né, é na casa do Senhor. Quero finalizar com uma frase, diz o seguinte, que o maior perigo que tem é a pessoa, não são as enfermidades, é a pessoa estar distante do altar. O maior perigo do ser humano não é a enfermidade que nós estamos acometidos. O maior perigo do ser humano é afastar do altar. O altar é presença de Deus. Não afaste do altar. Não afaste a presença de Deus. Fica firme. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse culto maravilhoso, por essa vida preciosa que está em casa, nos assistindo. Derrama teu poder, tua unção, tua graça. Meu Deus, tire todos os problemas das quatro paredes. Ó Deus, nós repreendemos, ó Deus, todo o mal que levanta contra a casa dela. Ó Deus, protege. Não permita que venha entrar em depressão. Ó Deus, esteja com as tensões de ficar em casa. Meu Deus, traz alívio, traz solução. Põe paz no coração para que ela possa retomar a vida aos poucos, paulatinamente, debaixo de segurança e retomando o que ela precisa fazer. Assim abençoamos a todos e declaramos uma semana de vitória, de bênção, de muita unção, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém?